Bom, vamos entender melhor essas decisões com o jurista, comentarista da CBN, Walter Mairovich. Estávamos com saudade, doutor Mairovich. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Eu de cara vou te fazer uma pergunta, doutor Walter, que é a seguinte: o que foi decretado hoje foi o trânsito em julgado da ação por tentativa de golpe de Estado que resultou na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, envolvendo 3 réus: o ex-ministro Anderson Torres, o deputado federal Alexandre Ramagem e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, para esses 3 réus não há mais possibilidade de recurso, pelo que entendemos até aqui da decisão. E os demais? Porque eram muitos outros réus, certo? Na verdade, o que fez o ministro relator foi reconhecer que o prazo para embargos de declaração se encerrou. E, com isso, ele entendeu, pelo não cabimento de outros recursos, que não haveriam outros recursos pertinentes e cabíveis, e, por isso, ele A gente teve uma interrupção aí na nossa conexão e vai retomar já já, então, o contato com o jurista e comentarista da CBN, Walter Mairovich. De volta? Retomamos aqui o contato com Walter Fanganiello Mairovich. Temos... Oi. Doutor Walter, Oi, tivemos Fernando. uma interrupção e o senhor falava sobre Sim. os embargos de declaração, e aí terminou o prazo para isso. A partir daí nós tivemos um problema. Podemos retomar daí? Sim. Então, para esses 3 réus condenados, não há, na visão do ministro Moraes, nenhum outro recurso que possa ser oferecido. E quando isso ocorre, processualmente, se dá o fenômeno chamado trânsito em julgado. Trânsito em julgado, no popular, não cabe mais nenhum recurso. Então, as portas se fecham. E, a partir daí, se inicia uma outra coisa, chamada processo de execução de penas. Ou seja, quais são as penas? 23 anos e 7 meses e mais as multas. Então, as portas foram fechadas, as cortinas cerradas com relação a essa primeira parte, que leva o nome técnico de processo de conhecimento. Agora o ponto e a dúvida. Essa declaração do Moraes, e tudo isso era esperado no mundo jurídico, porque quando os advogados anunciaram hoje cedo, que não iriam apresentar embargos de declaração, eles sabiam muito bem que não tinha mais nenhuma omissão, nenhum erro material ou nenhuma obscuridade a sanar. E que o Moraes, com base nesse processo, evidentemente declararia que os embargos eram protelatórios. Então, o que interessa ao Bolsonaro? Interessa ao Bolsonaro, ou interessava, que isso não transitasse em julgado. Ou seja, ele não apresentaria os embargos de declaração, mas, atenção, a porta ficaria aberta para apresentação de embargos infringentes, um outro recurso, porque o prazo ainda está correndo de 15 dias. Mas o Moraes, vou usar uma expressão para que seja melhor entendido, numa paulada, num chute rasteiro e indefensável para qualquer goleiro, disse o quê? Que não, acabou. E por que ele disse isso? Olhando os embargos infringentes. Embargo infringente é aquele embargo que caberia, em tese, com base naquele voto canhestro, bizarro do Fux. Tá? Então, teria uma divergência. Essa divergência é infringência no linguajar jurídico. Então, o que o Moraes fez? Olhou adiante,
pegou a jurisprudência do Supremo, que diz o seguinte: para embargos infringentes são necessários 2 votos. Ora, só tem o do Fux. Portanto, caberiam embargos de declaração. A defesa renunciou. Caberiam embargos infringentes numa visão do direito, mas o Moraes disse não, a jurisprudência exige 2 votos, só temos mais um. Qual é a consequência disso? Transitou em julgado, como se diz em latim, tolitur quaestio. Acabou. Jogo encerrado, apito final. Doutor Walter, como é? O senhor falou que agora Deu para entender? Deu perfeitamente. Antes de passar para a prisão dos generais hoje, já que o senhor disse que depois disso vem o processo de execução da pena, como é que isso vai se dar na prática? É a partir de uma nova manifestação, de uma nova decisão do relator do processo? Não, isso é imediato. Então, Perfeito. fim do processo de conhecimento, começa a execução. A execução é a execução do julgado. Daí se chama processo de execução. Execução do quê? Do julgado. Qual foi o julgado? Condenação a 27 anos e 3 meses, mais multas e mais penas acessórias. Isso significa inelegibilidade, isso significa, vamos pensar no Ramagem, no Torres, perda de função pública, eles são delegados de polícia. Bom, a gente está tendo algumas questões de interrupção na comunicação com o Dr. Walter Mairovich, que é jurista, é nosso comentarista, explicando, portanto, que após o trânsito em julgado para esses 3 réus, se dá o processo de execução da pena que esses réus foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo necessária nenhuma manifestação do relator. Como o senhor dizia, né, Dr. Walter, o processo de execução da pena se dá imediatamente após a declaração do transitado em julgado para aqueles 3 réus. Sim, é uma consequência disso. Então, se tem um título, que é a decisão, e que se vai executar a pena principal e as acessórias. Veja que na decisão da primeira turma ficou colocado que após o trânsito em julgado, seria oficiada a Câmara, tendo em vista a cassação do mandato do deputado federal Ramagem, ficou colocado também a inelegibilidade, ficou colocado que se oficiasse, e isso é importante, que se oficiasse o Tribunal Militar, a Justiça Castrense, a fim de cassar as patentes dos condenados, generais, o capitão Bolsonaro, por indignidade, isso é uma consequência. Tá? Então, vamos ter aí o início do processo de execução. Vai caber recurso pela defesa? Cabe embargos com relação a essa decisão do Moraes de declarar o trânsito em julgado. Cabe agravo, na realidade, agravo de instrumento. Esse agravo de instrumento, evidentemente, não será provido. Por quê? Porque aí está a lógica colocada. Ou seja, cabe outro recurso? Não cabe. Um foi renunciado e o outro, pela jurisprudência do Supremo, não cabe. Agora, cabe esperneio? Sim, evidentemente, cabe esperneio. E o esperneio virá com, vamos dizer, maquiado no direito internacional. Se vai pôr a seguinte maquiagem: olha, o Pacto de São José da Costa Rica, que é a Declaração de Direitos Humanos, que vale para toda a América Latina, e que o Congresso Nacional aprovou. Pacto de São José da Costa Rica, Declaração de Direitos Humanos da Costa Rica, que é a declaração da ONU. O que diz esse pacto? Esse pacto diz o seguinte: atenção, todos têm direito, todos os condenados têm direito a 2 graus de jurisdição. O esperneio, o Bolsonaro, teve 1 grau só. Mas a peculiaridade, na justiça brasileira, ele teve 1 grau porque ele teve foro privilegiado. Perfeito. Tá? Tudo, acho que no direito é tudo muito
complicado para a gente. É. Portanto, por favor, vão me parando aí para É quando por eu isso que a ficar no gente traz o senhor juridiquês. aqui, sabe, no Estúdio CBN, para nos ajudar e ajudar os nossos ouvintes a entender o juridiquês.